Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal Ferreira News, gente. É isso aí, muita coisa pra vocês, muita bomba. Já chega se inscrevendo no canal e deixando o like, tá? Não esquece também de comentar da onde você tá vendo o vídeo, abençoado. Pois é, qual sua cidade, qual seu estado? Comenta aí que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, tá? Bom, vamos direto pra notícia, que é o que interessa, gente. Vamos começar aqui com este vídeo daqui, hoje feriado Tiradentes, né? Pois é, e o que Tiradentes iria pensar nos dias de hoje com o Lula cobrando tanto imposto, gente? O que o Tiradentes ia pensar? Olha só esse vídeo, só pra gente começar aqui, tá? Eu não aceito pagar 20% de imposto, pode cefar minha vida. Desce daí, Tiradentes, você não compensa não, amor. Ei, em 2026 o brasileiro vai estar pagando mais de 40% de imposto e não tem ninguém fazendo isso aí que tu tá fazendo não, homem. Então, está tendo uma guerra gigante em 2026 por causa disso? Não, Tiradentes, nada disso, moço, ó. Prometeram picanha e cervejinha e o povo aceitou, ó, mansinho, mansinho. Então a coroa está mais forte ainda? Não tem mais coroa não, é o brasileiro que tá explorando o próprio brasileiro. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio, quem dera se o imposto fosse só de 20%, viu? E ninguém consegue escapar disso? Tiradentes, e nem os MEI estão escapando, moço. E quem são os MEIs? Não tem os ferreiros, carpinteiros, artesãos, eles que são os MEI. Deixa eu te falar, tem gente da coroa, que é do governo, que tá faturando mais de 129 milhões de reais. Reais não, é 100 barras de ouro, como se fosse hoje, e a coroa não tá fazendo nada contra eles, o governo não faz nada. E tem uns caras aí que ele acabou de falar, que movimenta alguns reais, 6.700, oh meu Deus, que movimenta algumas graminhas de ouro, esses aí que estão se ferrando, a coroa tá botando quente é neles. Então o que eu estou fazendo aqui não vai servir de nada? Vai sim, moço, vai vingar pelo menos um feriadinho, dia 21 de Sua abril. foto vai estar estampada numa moeda de 5 centavos, que a inflação correu e não tem validade nenhuma mais. Ah, se eu soubesse disso. É isso, né, gente? Foi isso que virou o nosso Brasil, e o enforcamento do Tiradentes virou somente um feriado e nada mais, gente. É isso aí, o povo brasileiro de joelho para ele mesmo, o povo brasileiro aceitando o mínimo. É exatamente isso, o povo brasileiro aceitando o mínimo, gente. Bom, mas vamos para mais notícias, vamos voltar aqui no nosso Brasil de 2026, né? Porque a Globo teve um sincericídio, gente. Pois é, olha só. Houve um pacto velado para tolerar as excepcionalidades do inquérito das fake news enquanto o alvo era Bolsonaro. Pois é, enquanto o alvo era Bolsonaro, aí podia tudo. Agora que chegou na bunda da Globo, gente, eles estão até se coçando. Pois é, mudando de ideia. Olha só os comentários aqui. É que deu uma informação factual, estava correta. Que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características Excepcionais. Pouco usuais. Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo, continua... O problema não é o tamanho, o problema é o foco.
Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crise, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. É isso, né, gente? A gente avisou, pois é, enquanto era o Bolsonaro, a própria imprensa, gente, tava rindo, pois é, aceitando, aplaudindo o Alexandre de Moraes. Agora que mudou de lado, tá atingindo os jornalistas, tá atingindo até a própria Globo. Agora não, gente, agora o inquérito é ilegal, o inquérito tem que acabar, isso é um absurdo, tá aí, ó, agora mudaram de lado, agora estão cometendo o famoso sincericídio. Pois é, realmente é lamentável ver a imprensa prestar esse papel, né? Antes podia, era o Bolsonaro, agora não pode mais, tá aí, ó. Bom, enquanto isso, olha só isso, gente. Este rapaz aqui, gente, é estudante de Direito e ele recebeu um livro do Gilmar Mendes. Agora, presta atenção como é o livro do Gilmar Mendes, gente. Ele simplesmente declara que Constituição no Brasil só existe depois dele. Depois dele, tudo ficou normal no Brasil. Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Pra você ver que não é só o Alexandre de Moraes que se acha não, gente. O próprio Gilmar Mendes escreveu um livro dizendo que existe dois Brasil, um antes dele e outro depois dele. Olha só isso. Eu fiz a minha pós-graduação em Direito na Universidade de Coimbra. E eu lembro que quando eu estava estudando lá, o Gilmar Mendes foi chamado para dar uma palestra, um seminário. E nesse evento ele me deu esse livro, né? Tô até mostrando para quem está assistindo pelo YouTube, né? Tá até autografado por ele. E só que assim, o livro demonstra um pouco da mentalidade do Gilmar. Então, o primeiro capítulo se chama assim, o direito se divide em antes e depois de Gilmar Mendes. O segundo capítulo do artigo se chama Gilmar Mendes, o dom de ser Gilmar. O terceiro capítulo se chama Gilmar Mendes e a renovação do direito constitucional no mundo, um depoimento de um homem que entrará para a história. Então, assim, esses são só alguns capítulos, mas eu acho que demonstra bem que ele é um homem que tem uma visão de si mesmo muito, muito boa, muito, no mínimo, assim, peculiar. É isso, gente. O direito se divide antes e depois do Gilmar Mendes. Existe dois direitos, tá? Antes existia um, depois do Gilmar Mendes existe outro direito, é outra história. O Brasil se transformou depois do Gilmar Mendes, gente. Olha o tipo de ministro que a gente tem no nosso STF, gente. Esse tipo de gente não era pra estar no STF, que só olha o próprio umbigo, gente. Esse pessoal tem um ego elevado lá em cima, se acha acima de todo mundo, e não é à toa que o Zema soltou o vídeo de Os Intocáveis. É isso mesmo, eles se acham deuses, tá? Eles se acham deuses, e eu não tô exagerando aqui não, pois é. Bom, agora continuando aqui com o Gilmar Mendes, gente, o Paulo Figueiredo afirmou que o Gilmar Mendes pode ser alvo de sanções magníficas, quer dizer, a volta da Magníficas, sendo que não vai atingir primeiramente o Moraes, vai atingir o Gilmar Mendes. Olha só essa fala dele que ele soltou no dia de hoje. Sanção Magnífica contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnífica, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Pois é, gente, Magníficos para o Gilmar Mendes, mas enquanto isso tem mais bomba com ele, tá? Olha só, família de Gilmar Mendes é fornecedora da JBS e STF suspende multa de mais de 10 bilhões da empresa, gente. Olha, preste atenção, gente. Esse pessoal aí do STF
só usa o poder para beneficiar eles mesmos. Eles não fazem nada para o brasileiro, gente. É sempre para eles mesmos. Como esse caso aí, mais um caso. A gente teve o caso do Alexandre de Moraes, agora outro aqui do Gilmar Mendes, que usa o poder dele para beneficiar ele mesmo. Pois é, através de vendas de processo. Quem paga mais? Quem paga mais? Quem paga mais leva o processo e tem dívidas suspensas. Assim vai sobrar mais dinheiro para dividir, né? Pois é, gente, realmente é lamentável essa corte. E o povo não acorda. Isso que é mais incrível. O povo não acorda, o povo aceita. Daqui a pouco o povo tá dando papinha na boca do Gilmar Mendes. Só falta isso. Bom, mas agora para completar aqui, a gente vai com ele, o meu amigo parceiro Didi Red Pill, que vai trazer mais notícias pra gente, tá? Não esquece de compartilhar o vídeo e também não esquece de deixar o like, tá? É isso, já passo a bola aqui para o Didizeira. Só para lembrar, né, que Moraes também abriu um inquérito contra Flávio por suposta calúnia a Lula, né? Vocês lembram? Isso foi a semana passada, né? Que bombou aí na internet, por uma publicação aonde Flávio meio que associava o Cachaça a Nicolás Maduro. Vocês lembram, né? Não, imagine. Aí Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal investigar. É brincadeira, né, men? É brincadeira. Então, assim, só para concluir, fechar o assunto mesmo, o que parece é o seguinte: a Suprema Corte parece que quer terraplanar o terreno. Quer deixar mais livre ainda, limpo, os caminhos de Lula. Porque Flávio já está no inquérito, que em última instância, se for condenado, está inelegível. Acreditem. Agora é Zema, que está em terceiro lugar. Caiado não sobrou ainda, porque Caiado é amiguinho da corte, muito amigo, frequenta as festas de Gilmar Mendes, anda com aquela raça toda lá do STF, lá em Brasília. Mas eu não duvido que nego também tire Caiado, não. Vamos tirar todo mundo. Vamos botar Lula para ganhar aí. Vamos tirando todo mundo da frente. É o que parece. É o que parece. Né? Porque não tem o menor sentido nem com Flávio e nem com Zema. Vamos combinar. Com Alessandro Vieira, para ser muito honesto, também não tem sentido. Mas esse eu não tenho pena, não. Esse daí eu não tenho pena, não. Esse daí, para mim, é igual a Madalene Laxo. Então, ele que se vire lá com os amiguinhos dele da corte. Problema dele. Mas vamos lá, meus queridos. Vamos continuar aqui na nossa bagaça, porque eu quero falar disso, preciso falar disso. Até ontem aí teve um amigo que mandou um superchat, ou foi um live tip, para comentar sobre isso aqui. Aproveitando, né, 5.100 pessoas. Galera, não deixa de ajudar os patriotas aqui não, pô. Ajuda a Didi também, que não pôde trabalhar de manhã. Ajuda aí a gente nas assinaturas, bicho. Bom, o Exército, né, como sempre, nos envergonhando. Exército repassou quase 40 milhões ao Master. Dados do COAF mostram movimentações em 2024 e 2025. Força nega prejuízo aos cofres públicos. Como que não teve prejuízo? Bom, eu acho que essa matéria é uma matéria requentada. Eu já tinha falado sobre isso há mais de um mês atrás. Eu não sei que diabo foi que essa matéria voltou de novo aí. Só que não para nesses 40 milhões. Como vocês vão ver, 40 milhões é do Exército. Exército. Mas tem Marinha, tem Aeronáutica. E vocês vão ver o montante aí que chega. Bom, dados do COAF revelam que o Exército credenciou o Banco Master para operações de empréstimos consignados a militares da ativa e reserva. A Força repassou em pouco mais de pouco mais de um ano, 39 milhões a instituições financeiras, então sob o comando de Daniel Vorcaro. O repasse vem de descontos dos contra-cheques dos militares que solicitaram crédito. O valor aparece em um relatório de inteligência financeira elaborado pelo COAF, órgão do governo federal responsável por prevenir e identificar crimes de lavagem de dinheiro. Aí eu lhe pergunto, meu amigo e minha amiga, só tem o Banco Master para fazer crédito consignado? Só tem ele?
as Forças Armadas envolvidas nessa lama. E o pilantra do Frajola ainda disse que não teve prejuízo. Como que não teve prejuízo se o banco acabou? O banco acabou. O banco foi liquidado. Como é que... Me explica aí como é que não teve prejuízo. Né? Bom, as transferências de recursos feitas pelo Exército ao Master, de agosto de 2024 a outubro de 2025, alertam o COAFRE sobre 2 possíveis irregularidades. Uma das práticas identificadas é o recebimento de repasse com débito imediato pelo Banco Master, o que pode indicar operações suspeitas e possível desvio na destinação dos recursos. A outra é a concentração dos valores encaminhados a uma única titularidade pela instituição ligada a Vorcaro. Nesse cenário, segundo o RIF, esse padrão de movimentação dificulta a identificação de eventuais beneficiários finais. Ou seja, o Exército não tem transparência nenhuma. Nenhuma. Né? E ainda disse que não teve prejuízo. Bom, quem vai dizer não sou eu não, né? Não sou advogado, mas eu não sou idiota também, né? Aí, doutor Paulo Faria. Dinheiro público jogado no lixo. Os responsáveis devem ser presos e os prejuízos ressarcidos ao erário. Bom, então teve prejuízo, né? O Exército está dizendo que não, o Frajola está dizendo que não, mas sim, claro que teve prejuízo. Óbvio que teve prejuízo. E aí vem o Paulo Figueiredo, que ele não ia perder essa, e comenta: agora eu começo a entender todo aquele amor do general Frajola pelo Alexandre. Aí ele resgata uma matéria antiga que diz o seguinte, antiga não, né? Desse ano ainda. As frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Você entende agora, man? Para que o comandante do Exército tem conversas frequentes com o ministro da Suprema Corte, ligado ao Banco Master, que recebeu 129 milhões num contrato, quer dizer, recebeu 80, né? Contrato de 129 milhões. Será que Alexandre estava obrigando, porque o Frajola é empregada, né? É uma cadela do ministro do Alexandre de Moraes. Então, realmente é muito suspeito, né? Muito suspeito. Esses encontros frequentes, o Exército vai lá, toma um puta prejuízo, obriga seus funcionários, que são os militares, a pegarem consignado no Master e pronto. E o Brasil é isso. Nem as Forças Armadas, brother, tem vergonha na cara, bro. Aliás, há muito tempo, né? Desde que você presta continência para um ladrão narcotraficante como o Nicolás Maduro e para um outro ladrão chamado Lula da Silva, as Forças Armadas não têm vergonha na cara mesmo, não. Agora que a gente desconfiava que tinha ladrão dentro lá, agora a gente tem certeza absoluta. Absoluta. 40 milhões do Exército. Não para por aí. Eu te disse. Forças Armadas repassaram 137 milhões ao Master de empréstimos consignados. Pouco, hein? 137 milhões. Ao longo de 7 anos, o Master recebeu 1 bilhão em repasses de órgãos públicos. O Exército foi o segundo que mais repassou no período, 115,6 milhões. As Forças Armadas Brasileiras repassaram 137,3 milhões para o Banco Master entre 2020 e 2026, em função de contratos para empréstimos pessoais consignados à folha de pagamento de militares. O valor corresponde a 12% de tudo que o banco de Daniel Vorcaro recebeu de órgãos federais no período. O dinheiro não saiu do orçamento do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha. As Forças Armadas apenas repassaram ao banco valores descontados diretamente dos contra-cheques de militares que contrataram empréstimos consignados. Deixa eu ver se eu entendi. O dinheiro não saiu do orçamento do Exército. Tá certo. Mas saiu de onde? Dos valores descontados diretamente dos contra-cheques dos militares. Beleza. Quem é que paga os militares? Então, que viagem é essa, irmão? Que não saiu do orçamento do Exército? Claro que saiu do orçamento do Exército. É óbvio. Se saiu do dinheiro que o Exército paga para os militares,
e o dinheiro que o Exército paga para os militares está no orçamento, como é que não saiu do orçamento? Se alguém puder me explicar isso aí, eu gostaria de saber como é que isso funciona, né? Porque eu não entendi. Não entendi. Aí Paulo, de novo, comenta o seguinte. O valor corresponde a 12,6% de tudo que o banco de Daniel Vorcaro recebeu de órgãos públicos federais no período. Parabéns aos envolvidos. Vai ter milico corrupto preso ou só prendem os milicos patriotas? Boa pergunta. Boa pergunta. Esses vagabundos vão estar presos ou não vão? Alguém vai investigar isso ou não vai? Polícia Federal! Vocês estão dormindo aí, Ministério Público? Que a Polícia Federal adora prender general de 4 estrelas, né? Claro, com um vagabundo comandando as Forças Armadas, entregando as joias da coroa para serem presos, né? Coincidentemente, todos que estavam combatendo o crime organizado. Aí é mole. Eu quero ver prender Frajola, quero ver prender o Richard, que era o chefe do Estado-Maior. Eu quero ver prender essa galera aí, o general Dias, esses vagabundos todos, é isso que eu quero ver. Mas aí não prendem, né? Prender patriota é fácil, prender corrupto numa cleptocracia, aí é que é difícil, brother. Aí é que é difícil, né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu juro que eu não gosto de treta. Mas a treta gosta de mim. Aí eu não posso fazer nada, né? Porra, bicho, já tô meio que de saco cheio de falar sobre essa tal dessa Ana Campanholo, mas não tem jeito. Não tem jeito. Essa mulher não se emenda, cara. Essa mulher não toma uma tenência na vida. A nova é essa aqui, ó. Dessa porcaria de jornal lá de Santa Catarina. Jornal lixo. Campanholo alfineta Carlos Bolsonaro após evento do PL em Santa Catarina. Orgulho de ser catarinense. A deputada estadual, Ana Campanholo, alfinetou o pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro, nesse sábado, durante almoço de ideias 2026, evento do PL realizado em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. O encontro teve participação online do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Em publicação no Insta, feita durante o evento, Campanholo divulgou uma foto ao lado do governador Jorginho Melo e do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Na imagem, Jorginho veste uma camiseta preta com a bandeira de Santa Catarina e os dizeres orgulho de ser catarinense. A escolha da frase em destaque, aí ela bota aqui, ó, orgulho de ser catarinense na camiseta do meu governador Jorginho Melo. Ou seja, ela estava dando uma espetada lá no Carlos Bolsonaro. O cara que estendeu a mão para ela, literalmente. Eu trouxe o vídeo. O Carlos foi lá, apertou a mão dela, deu a mão para apertar, ela apertou a mão do cara. Aí tiraram a foto naquele dia. A mulher vai e corta a foto. A mulher vai e corta a foto. Aqui, ó. Vou botar a foto para vocês verem. A original. É uma desgraçada, rapaz. Uma infeliz. Aqui é a foto original, ó. Jorginho Melo, Ana Campanholo, Valdemar da Costa Neto, esse maluco aqui que eu não sei quem é, e Carlos. Aí olha a foto que ela publica. Se tirou o Carlos. Tirou o Carlos da foto. É uma desgraçada, rapaz. É uma infeliz essa mulher. Uma amaldiçoada mesmo. Aí o Mafinha diz: o bait da Ana e de outras pessoas é o seguinte: olha, gente, estão me difamando. Não é a mesma foto. O Carlos não estava lá. Vejam, tenho até outra foto aqui para provar. Aí a discussão fica focada no fato de que ela realmente não cortou a foto. A pergunta sobre por que ela publicou a imagem sem o Carlos fica no vazio. Ninguém se questiona. Ah, o Instagram é dela, ela posta o que quiser. Justo, também acho isso. Agora, não venha falar de união da direita e, ao mesmo tempo, não querer que haja confronto, porque não vai ser assim. A Ana é muito esperta, mais do que a maioria, mas a esperteza matou o gato. Bom, vamos botar os pingos nos is. Eu vou me retratar aqui. Ela não cortou a foto. Não foi ela que cortou a foto. Ela escolheu uma foto que já estava cortada sem o Carlos e botou no Instagram dela.
Foi isso que aconteceu. Alguém cortou a foto, ela pegou justamente a foto que não tinha o Carlos e publicou no Instagram dela. Agora, pra quê, brother? Depois que o cara estende a mão pra ela, depois que o cara tenta apaziguar, colocar panos quentes numa treta que não foi ele que criou, foi ela que criou, junto com o Jorginho Melo na época. Não vou tirar Jorginho Melo do bolo também, não. Depois se retratou, dizendo que os candidatos eram o Carlos e a Carol Detoni. Mas foi Jorginho junto com ela que criaram essa treta, pô. Aí, vamos lá. Galera não é otária, não, rapaz. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. É simplesmente... Aí a Amanda Guthrie diz o seguinte: é simplesmente nojento ver a Michelle Bolsonaro curtindo uma foto onde tentam apagar Carlos Bolsonaro. Ainda mais quando isso vem de alguém como a Ana Campanholo, que claramente só busca palanque e visibilidade. Esse tipo de atitude escancara um jogo sujo, de oportunismo barato, que desrespeita quem realmente tem história e posição. É feio, é baixo e revela muito mais sobre quem faz do que sobre quem tenta fingir. Aqui, ó. Michelle Bolsonaro curtiu a foto que não tem Carlos. Eu acho que todo mundo já entendeu o que está acontecendo. Sinceramente. Acho que todo mundo já está vendo quem está a fim de apoiar Flávio e quem não está. Quem está a fim de apoiar Carlos e quem não está. Né? E essa parada do Agostinho aí, para mim, foi a gota que derrama o balde. Para mim. Né? Ele até tretou comigo aí anteontem, mas tô cagando para esse viadinho. Tô nem aí para ele. Né? Bom, aí, como eu disse, as pessoas perceberam tanto o like de uma quanto a foto escolhida para botar no Instagram que foi cortada. Não foi ela que cortou, mas ela escolheu uma foto que não tinha Carlos. Porra, brother. O cara é candidato ao Senado. Ela ainda tá nessa picuinha de que ele não é catarinense e bate uma garapa, né, irmão? Aí a Juvecchio. Ana Campanholo, amiga de Nicolas, retirou Carlos Bolsonaro da foto. O incômodo é evidente, só não percebe quem não quer. No fim, o sobrenome Bolsonaro parece ser conveniente apenas em certas situações. Exatamente. Exatamente isso que se trata. Aqui está a foto com Carlos e aqui está a foto que ela publicou sem o Carlos. Para quê? Não sei. Aí o Safe comenta o seguinte: rebelião interna, difamação de aliados, sabotagem e insubordinação não são atos de coragem, são sinais de deslealdade. Partido político, religião, militarismo, tudo exige disciplina, respeito à liderança e compromisso com o projeto. Já deixei claro, a porta é a serventia da casa. Se não aceita Jair Bolsonaro como líder, tem a dignidade de sair. Mas dignidade combina com fidelidade, gratidão, lealdade, honra, compromisso, coerência. É isso, aí deve ser. E isso é pedir demais para alguns, que se elegeram com a ajuda do velho Bolsonaro ou seus filhos e hoje os ignoram. Parabéns, Safe. Você tem toda a razão. Para se eleger com o nome de Bolsonaro, serve. Para vender perfume com o nome de Bolsonaro, serve. Agora, na hora de defender os Bolsonaro, aí não serve. Aí não é daqui de Santa Catarina. Aí vai o viadinho lá e diz que Lula vai ganhar, Flávio não tem condições, a família ninguém se suporta, que Alan é mendigo do Pix, e blá, 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 blá. Acordem, viu? Acordem, acordem. O que eu queria... Eu acho que Carlos vai ser eleito em Santa Catarina, sim, porque o povo de Santa Catarina não é idiota, não. Agora, e eu quero que a Carol Detoni se eleja também. Nada para Espiridion a mim. Espiridion a mim já deu o que tinha que dar. O cara tá na política desde que eu nasci, né? E chega de Espiridion a mim. Mas eu adoraria ver Carlos em primeiro lugar.
Carlos ser eleito com mais votos do que Ô, Jesus, hoje eu tô com a cabeça ruim. Com a Carol Detone. Adoraria que Carlos fosse o mais votado de Santa Catarina para esfregar na cara dessa daí, que o planozinho dela de destruir a família Bolsonaro não deu certo. Não deu certo. Claro que o importante é que se eleja, né? Nem que seja em segundo, o importante é que se eleja. Mas seria bonito, né? Para a cara dela ver o Carlos ganhando no estado dela, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou pedir o seu joinha sim, porque eu não pedi nada de manhã, não teve live. Mas de tarde tem 5.500 pessoas assistindo. Dê um like, se inscreva, porque agora você vai gostar, porque é uma treta internacional. Só fala de treta do Brasil, né? Essa treta vocês vão gostar. Mas antes eu preciso fazer um preâmbulo. Eu preciso fazer uma entrada da treta. E a entrada é essa aqui, ó. Lula admite que a esquerda se tornou o sistema. O presidente Lula disse nesse sábado que a direita se apoderou do lugar antissistema na política. Na visão dele, a esquerda se contentou em ganhar eleições e gerir o que ele chamou de neoliberalismo, praticando austeridade e abrindo mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Temos sido os gerentes da mazela do neoliberalismo, disse o petista em discurso na Global Progressive Mobilization, um evento de esquerda em Barcelona, na Espanha. Nós nos tornamos o sistema, por isso não surpreende que agora o outro lado se apresente como um antissistema. Porra! Quer dizer que Lula admitiu que ele é o sistema. Nem precisava, né? Nem precisava, porque todo mundo sabe. Quem é que mais alimentou o banqueiro? Quais são os maiores juros que tem nesse país? Todo o governo petista. Né? Eu lembro bem que os juros no governo Bolsonaro era 2,5%. 2,5% de juros você pagava ao mês. Você acha que os bancos estavam felizes? Por que é que vocês acham que os bancos só votam na esquerda? Porque tem a esquerda na mão. E Bolsonaro não. E é por isso que eles fazem cara feia para Flávio também, porque sabe que vai ser na mesma linha dura. Negócio de 15%, 16% ao mês de juro, pô. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Então, quem gosta? Os rentistas. A galera que vive de renda. Não vou produzir nada, não vou abrir uma fábrica, botar 200 neguinhos lá dentro para ter dor de cabeça com o Ministério do Trabalho, um bocado de imposto, não sei o quê. Meto lá na Faria Lima e fico de boa no meu iate, na minha mansão, no meu helicóptero, só nos juros. Então, Lula admitir que é sistema não é novidade nenhuma. Nenhuma. Mas aí eu quero lhe mostrar aqui um ato falho do Larápio, né? Aonde ele diz que o governo de esquerda ganhou eleições com discurso de ódio. Só que ele não fala a palavra ódio toda, ele fala ódio, aí tenta mudar. Mais um Biden, né? Mais um Lula Biden para vocês verem aí. Olha isso. Um evento progressista que tenta mostrar ao mundo que a democracia não morreu. Que tenta mostrar ao mundo que ninguém precisa ter vergonha de ser progressista ou de ser de esquerda. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda, as eleições com discurso de ganha as eleições com discurso de ganha as eleições com discurso de Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de ódio. O vagabundo, ladrão e cachaceiro admitindo. Depois ele tentou consertar. Esquerdo e pratica austeridade. Mas pegou mal, hein? Pegou mal, hein, ladrão? Admitindo, hein? Para todo mundo ver. Discurso de ódio. Aí teve que mudar. Mas vamos para a treta, porque a gente paga a internet é para ver treta. E se a treta é internacional, é melhor ainda. E se a treta é internacional e bota Lula no meio, Ave Maria, é muito melhor ainda. Olha aqui, matéria lá do Público, que é um dos jornais lá de Portugal, né?
amanhã, vocês sabem, teremos uma mega manifestação contra Lula, lá em Portugal, capitaneada pelo Chega e pelo meu amigo Sérgio Tavares. Mas vamos lá, vamos por partes. Olha isso aqui, matéria do Público. Ventura diz que visita de Lula a Lisboa não vai ser igual a de Barcelona, onde foi aplaudido. Aí diz aqui, ó. O líder da extrema-direita em Portugal, André Ventura, promete tumultuar a visita que o presidente do Brasil, Lula, fará a Portugal na terça-feira, 21 de abril. Por meio das redes sociais, o deputado e presidente do Chega diz que a recepção a Lula em Lisboa não vai ser igual a que ele teve em Barcelona, onde foi ovacionado durante o encontro de líderes da esquerda no mundo e ciceroneado pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Ventura atacou Lula. Olha os termos. Extrema-direita, atacar Lula. Nós não gostamos de ladrões. Em 2023, Ventura provocou constrangimentos ao presidente do Brasil durante cerimônia de comemoração do 25 de abril na Assembleia da República. Lula foi convidado especial do governo português. Ventura e outros integrantes do Chega puxaram um protesto contra o brasileiro enquanto ele discursava. O brasileiro classificou o episódio como ridículo. Óbvio, né? Nessa altura também convocaram uma manifestação em frente ao parlamento português, o que obrigou a Polícia de Segurança Pública a reforçar a segurança para evitar confrontos com os apoiadores do petista, que estava recém-eleito para o terceiro mandato e havia enfrentado uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar, condenado a 27 anos. Você nem precisa dizer que o viés desse lixo aí é esquerdista, né? A imprensa inteira de Portugal é igual a do Brasil, cara. Eu conheço bem, eu morei em Portugal e vou muito para Portugal. É igual a do Brasil. É igual ou pior do que a do Brasil. Então você viu os termos aí. Extrema-direita, ataque a Lula, Bolsonaro que tentou o golpe. Mas vamos ver o vídeo, né? Vamos ver o vídeo do André Ventura. Caminho na luta contra a subsidiodependência e nunca tivemos medo de votar ao lado de quem tivesse que ser, quando as causas eram justas e nós acreditávamos nelas. Fomos repreendidos por Augusto Santos Silva, fomos. É uma medalha. Igual à mesma repreensão de Ferro Rodrigues. É uma medalha. É uma medalha. É uma medalha. Porque é aquela esquerda bafienta que há anos nos quer enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher, ou em que um subsídio dependente não é um subsídio independente, ou até que um bandido não é um bandido. E nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não teremos medo de o continuar a dizer em Portugal. Diga o que disser Santos Silva, diga o que disser a Embaixada do Brasil em Portugal, nós não temos medo. E é essa a nossa diferença para os outros. Pois é, vocês viram aí. Aí, galera, foi o aniversário do Chega. Se eu não me engano, 6 ou 7 anos do partido Chega, e ele fez esse discurso lá, né? Então, amanhã teremos essa manifestação na frente do Parlamento Português. Eu já fui lá várias vezes, no Parlamento Português. Já entrevistei a galera do Chega, já encontrei o André Ventura, da última vez que eu estive em Portugal. Enfim. Aí amanhã vai ter uma surpresinha para Lula. Não é surpresa porque ele sabe o que é que ele vai encontrar. Mas o curioso é o seguinte: quando os portugueses, revoltados com um ladrão, português que tem vergonha na cara, não quer que um ladrão visite seu país e seja recebido pelo primeiro-ministro e pelo presidente dentro do parlamento. Aí, quando essa galera arma uma manifestação, é um ataque. É um ataque ao pobre coitado do Lula, né? E aí, o Sérgio Tavares nos informa o seguinte.
Como todos sabem, amanhã, terça-feira, 21 de abril, o corrupto e ilegítimo presidente do Brasil, Lula da Silva, estará em Portugal, onde ele vai ser recebido pelo Presidente da República e também pelo Primeiro-Ministro português. Por isso mesmo, o Partido Chega está a organizar um enorme protesto contra a vinda desse ladrão aqui a Portugal, pelo que nós pedimos que vocês que estão cá se juntem a nós neste protesto em frente ao Palácio de Belém entre as 12 horas e as 14h30. Trata-se de um gesto de apoio a milhares de famílias brasileiras que estão a sofrer com a corrupção, com as prisões políticas e com toda a censura que atualmente se vive no Brasil. E aqui em Portugal, a corrupção e a vinda de ladrões corruptos como Lula da Silva não são bem-vindos. Por isso contamos com a vossa presença aqui em Portugal amanhã, a partir das 12 horas, em frente ao Palácio de Belém. Viva a liberdade e fora ladrão, fora corruptos. O lugar do ladrão é na prisão. Bom, então vocês estão vendo aí que o Chega tá organizando um bafafá lá, né? Eu vou ver se eu falo com o Sérgio amanhã. É amanhã, meio-dia de Portugal, viu, galera? Meio-dia de Portugal, é 7 da manhã do Brasil. 7 da manhã no Brasil. Eu vou tentar falar com o Sérgio para ver se ele deve, obviamente que ele deve transmitir ao vivo a manifestação, né? Mas de qualquer jeito, eu vou tentar botar ele aqui na nossa live amanhã de manhã. Vamos ver se rola. A live começa às 7h30, a manifestação começa às 7 lá. Não sei se ele vai ter tempo, se ele vai conseguir bater um papo com a gente, mas eu vou tentar. Quem sabe a gente vê ao vivo o que está rolando lá contra Lula, lá no Palácio de Belém. Beleza? Então, amanhã promete. Mesmo que a gente não consiga trazer ao vivo, Sérgio vai botar um bocado de vídeo na internet e a gente vai trazer aqui para vocês. Como é que ele foi recepcionado lá em Portugal. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Não deixe de dar um joinha. Me ajuda aí nas assinaturas, meu filho. Cadê você, meu pacato cidadão? Pô, a gente não conseguiu trabalhar de manhã, não. Pô, ajuda a gente aí na assinatura, pelo menos para bater a meta de tarde. Ajuda a gente também aqui no Live Tip. Ajude os patriotas aí, meu filho. Porra! Amanhã é feriado no Brasil, mas aqui para mim não é não. E para mim é, ó, pauleira. Mas vamos lá, cara. Eu já queria falar desse assunto aqui já tem alguns dias, porque realmente o que aconteceu na vida desse cara, brother, é muita sacanagem. Ele comeu o pão que o diabo amassou, o tal do Gabriel Monteiro. Eu recebi até mensagens para falar sobre isso lá no X, lá no Twitter, etc e tal. Ou também no Instagram. Porque foi uma sacanagem. Você pode não gostar do Gabriel Monteiro, mas o que fizeram com ele foi uma sacanagem. Olha só. Mensagem distorce desdobramentos de acusações contra Gabriel Monteiro e sua cassação como vereador. O caso envolvendo o ex-vereador e influenciador Gabriel Monteiro voltou a ser um assunto muito comentado nas plataformas digitais em abril de 2026. Publicações recentes sugerem que uma das mulheres responsáveis pela denúncia de crimes sexuais contra o ex-parlamentar teria se arrependido e retornado a uma delegacia de polícia. Segundo relatos, ela teria admitido formalmente que mentiu em seu depoimento inicial, o que supostamente invalidaria o processo que levou Monteiro à prisão e à perda do seu mandato na Câmara Municipal do Rio. Bom, vou trazer aqui o vídeo do próprio Gabriel. Ele publicou um vídeo nas redes sociais dele. E eu quero trazer aqui, porque isso tem que acabar, galera. Isso tem que acabar. Essa onda de mulher acabou o relacionamento, não gosta mais do cara e disse que foi espancada. Mas a gente já viu mulher até se esfaqueando, pô. Tem vídeo de mulher se esfaqueando. Não pode ser isso. A palavra da mulher não pode ser condenação de homem, não, porra. Que país é esse que a gente vive? Que loucura é essa? Basta a mulher chegar na delegacia e dizer assim, ó, Didi me molestou, eu tô preso. E não vou conseguir sair de lá nunca, porque como é que eu vou provar que eu não fiz a parada? Não é? Então, não, isso não pode acontecer. Então, eu vou trazer aqui o vídeo do próprio Gabriel, onde ele comenta aí o infortúnio, né, mesmo, da vida do cara. Esse vídeo pode ser a minha despedida. Pode ser meu adeus a vocês. Sem exagero.
após supostas vítimas de abuso sexual promovido por mim revelarem que mentiram, que forjaram depoimentos para me prender e até mesmo testemunhas de acusação dizerem a verdade, que mentiram contra a minha vida e manipularam o depoimento para que eu fosse preso, foi entregue um dossiê para a Justiça, onde aponta as lideranças de uma máfia que foi feita para a minha prisão, manipulando depoimentos, coagindo pessoas, ameaçando e inclusive pagando depoimentos de mulheres para me prender. Eu me tornei um arquivo vivo. A informação é que tentarão me prender novamente. E se não conseguirem, vão vir para me matar. E eles vão vir de forma indefensável. Se vocês acordarem amanhã, ou daqui a uma semana, um mês, com a notícia que eu morri, que eu sofri um atentado e não consegui sobreviver, eu peço que vocês entrem em contato com os meus advogados para que o dossiê que foi entregue ao Estado seja publicizado com a minha morte. Porque essa liderança, que são pessoas da polícia e da política, do alto clero, do alto poder do Estado, a minha morte não pode ficar em vão. Eu só peço isso a vocês. Se eu morrer, não deixe que meu sangue seja derramado em vão. Eu lutei por vocês. Eu lutei contra as máfias e continuo lutando contra as máfias e não vou desistir. Mas eu sei que amanhã eu posso amanhecer morto. Eu só peço que essas lideranças que o Estado já sabe quem são, sejam pegas e presas. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe o caso do Gabriel Monteiro. Se eu não me engano, a menina era até de menor, mas ela tinha 17 anos ou 16 anos, uma coisa dessa, e foi consensual. A parada lá com a menina foi consensual. Ela queria, o cara era famoso, malhado, youtuber, ganhava um dinheiro bom pelo YouTube, o YouTube dele era bombado, os vídeos do cara bombavam, 200, 300 mil visualizações. Então, menina, né, brother, não tem uma cabeça boa, foi pra cama com o cara, consensualmente, depois que ela foi violada. Então, bicho, esse diabo dessa lei Maria da Penha, essas leis feministas, que inclusive a Damares apoia, e outras também, né? Vocês sabem que eu estou me referindo. Tem que acabar, man. Não pode prevalecer a palavra da mulher. Não pode. Tem que, primeiro, assim, a mulher... eu odeio... Eu não gosto de covarde, não, bro. Homem que bate mulher tem que se lascar. Homem que viola mulher tem que morrer na cadeia. Tem que fazer com ele o que ele fez com ela. Ser violado e depois trucidado na cadeia. Agora, um cara que é honesto, né? Que não seja um bandido, que namora com a mulher. Aí a mulher, por algum motivo, o cara não quer mais ficar com ela. Aí a mulher vai na delegacia, aí ela se morde, se joga na parede, né? Bate a garrafa na cabeça, chega na delegacia toda sangrando e diz que foi o cara. E ninguém investiga porra nenhuma. Ninguém investiga nada. Vai lá na casa do cara, pega o cara, Lei Maria da Penha, afiançável, tá preso. Vai responder preso. Isso não pode, cara. Não pode. Tem que ter o devido processo legal. Tem muita mulher vagabunda por aí, porra. Mas tem muita mulher vagabunda por aí. Mulher que se usa desse artifício pra sacanear. E não é só no Brasil, não. Em outros países não tem a Lei Maria da Penha. Mas eu tava vendo agora o caso na Inglaterra, meu. O cara passou 4 anos preso, irmão. 4 anos preso na Inglaterra. Porque uma maluca lá disse que foi violada por ele, não sei o quê. Aí o cara foi preso. Depois de 4 anos, ela confessou. Foi lá no juiz, estava com dor na consciência, sei lá o quê. E tiraram o cara. Aí eu lhe pergunto, vai acontecer o quê com essa mulher? E com essas falsas denúncias? O que acontecem com isso? Não é? Não dá, bicho. Quando a direita tomar o poder, que é diferente de fazer o presidente. A gente já fez o presidente e a gente não tinha poder nenhum. Quando a direita tomar o poder, tiver o poder de mudar a lei, de mudar ministro da Suprema Corte, quando o poder estiver na nossa mão, todas essas leis têm que cair. Todas essas leis, transgênero, banheiro isso, banheiro aquilo, cota, tem que cair tudo. Tudo. É meritocracia, meu irmão, não é cor de pele, não, que vai te botar no emprego, na faculdade. Pô, tem cota pra trans, man, em universidade agora. Cota pra trans.
Essa loucura identitária woke tem que acabar. No mundo inteiro tá acabando. Ainda tem no Brasil, é o único país do mundo que tá obrigando ainda bebê a tomar picadinha, porra. Essas coisas têm que acabar, meu irmão. Não pode ser assim, não. De jeito nenhum.